a mais um episódio do nosso podcast O Meu Restaurante, que visa contar a história de pessoas que trocaram os campos de Paredes de Coura pelas ruas de Lisboa. Eu sou a Tânia Ferreira e tenho um convidado muito especial comigo, o Sr. José Fernandes, mais conhecido na comunidade courense por Zé do Tino. Bem-vindo! Olá, Tânia. Muito obrigada, antes de mais, por ter aceito o convite e gostaríamos de iniciar esta entrevista pelo início. Quais as suas primeiras memórias de Paredes de Coura? As primeiras memórias de Paredes de Coura foi desde que comecei a pensar. Foi as vacas, as ovelhas, a erva, o ir cuidar para o campo, ir para o monte, andar descalço, dar cabo dos pés. Tinha irmãos? Quando nasci, não. Eu já tinha 4 ou 5, porque depois alguns já nasceram depois de eu ir para Lisboa. É que tenho 8 irmãos. São 8? 8 irmãos comigo. E estão todos em Lisboa ou algum ficou em Paredes de Coura? Estão 7 em Lisboa, está um lá em Paredes de Coura. Lá em Caselita. E vir para Lisboa, foi planeado? Foi uma oportunidade que surgiu? Não, foi quase uma necessidade. Eu sentia... eu tinha 10, 11 anos, sabia que aquilo não estava bem. Não estava, havia muitas carências, havia pouca comida, não havia... Passava-se frio, passava-se calor, trabalhava-se muito, levava-se muito a cornada das vacas. A gente andava descalço e picava aos pés. E eu assim, ouvia falar, eu queria sair. Não sabia bem, pensei que isto era melhor, não? E pronto, fiz a 4ª classe e logo a seguir apareceu a oportunidade. Tinha aqui um primo meu ali no Alto São João, na rua Adolfo Coelho, salvo erro, que mandou-me vir, que tinha aqui um emprego para mim. E então, a minha mãe foi arranjar dinheiro emprestado à viagem e eu vim no dia 20 de março de 1967, segunda-feira da Semana Santa. E como é que foi esse dia? O primeiro contacto com Lisboa? Não, o primeiro contacto com Lisboa não podia sair, que eu saí de lá sozinho, de 12 anos. Sozinho, entrei na caminhoneta, na carreira, ao pé de um livro, que era a Cracela de Tendalpa, se chamava, que é hoje a casa do Zé da Lola. E vim numa caminhoneta até Ponte Lima, vinha entregue ao revisor, que era o Pinheiro. E estava com vida a comprar um bilhete de Ponte Lima para o Porto. Pronto, ele comprou, lá entrei na caminhoneta e bati cedo lá. Cheguei ao Porto, salvo cheguei a São Bento e o comboio era em Campanhã, vim para Lisboa. Pronto, lá me fui ir aos cantos, que eu já não me lembro bem como, apanhando um elétrico e tudo mais, fui ter a Campanhã para comprar um bilhete para Lisboa, 2ª classe, onde a viagem se fazia e 2 vezes, quando dava-se em Coimbra B. Cheguei a Coimbra B, nesse dia de março, um dia de muito calor, a dela era nessa altura. E depois cheguei a Lisboa, aqui eram 11 da noite, em Santa Apolónia. Acontece que esse meu primo, que era para estar à minha espera, não estava. Ui, como é que se arriscou? Não estava. Eu saí perdido ali no meio de coisas, no meio das chetes, perdido, e fui encontrado, e encontrar-me por 2 rapazes de lá da Água Longa. Um que era o Zé do Amaro de Pinheiral, que trabalhava aqui na rua, aqui embaixo ao pé nos chafariz dentro, exatamente, mas acompanhado de um António, que era o António Cabanas, que esse que eu acho que é diácono agora. E eles, que o passatempo deles era quando fechavam ali o estabelecimento, e eu passava da Polónia para ver as pessoas chegarem, ver se chegava alguém conhecido. Depois daquele dia calhou a mim, encontraram-me, carro virados, e pronto, esse meu primo não apareceu, mas vieram-me entregar a um outro primo que estava ali a trabalhar na rua Jardim do Regedor, em frente à Secretaria do Benfica, na altura, que era o Santiago. Fui ali, entregaram-me ali, levei logo um raspanete, né? O meu primo ficou curado contente com aquela cena. E pronto, e depois a primeira noite, um dos sócios daquilo, que era o António Fernandes de Castro, que era conhecido pelo Ribas, também era lá sócio, e tinha uma casa aqui no Príncipe Real, na rua Luísa Todi, onde quase toda a gente dormia lá, né? E foi a minha primeira noite que eu dormi em Lisboa. Pronto, a partir daí, no outro dia, esse meu primo, o Eduardo, foi comigo que entregar-me então ao outro, saber onde é que era o sítio onde eu ia trabalhar. Foi aqui para a Rua do Conde, nas Janelas Verdes, uma carboaria. Também que era encarregado daquilo,
aquilo era uma tristeza, mas está bem. Era o sujeito de Rubiés, que era o Zé da Pinta, já faleceu. Casado com uma senhora Rosa, que acho que era a Rosa, que era de Crasto, num lugar ali frente à igreja em Rubiés. E como é que se chamava essa carvoaria? Não sei, não tinha Não nome. tinha nome, Era o Carvaria, era a Carvaria. Pronto, estive ali 4 meses. Foi o primeiro contacto com o comércio? Foi. Primeiro tinha 12 anos, foi a partir daí o primeiro contacto que não foi nada agradável. Aquilo era Carvaria. Eu tinha aqui que escrever carvão, que o crioulo era maior do que eu. A pessoa sujava-se todo. Depois não havia água quente, ia tomar banho com água fria, aquilo ficava tudo colado. E pronto, depois tinha que andar pela rua a entregar coisas, à procura de clientes que eles não tínhamos. Às vezes batia à porta, dizia que era o carvoeiro, pediam qualquer coisa, mas depois enganava que aquilo era. Normalmente eles eram cliente de outros. Bom, aquilo não correu muito bem. E foi estando ali, de manhã, brotava de manhã às 6 da manhã, era eu o primeiro a sair. Eu ficava na cama, e eu vinha abrir a porta, que acho que até não foi grande vantagem, que eu às vezes cheguei a ter ali assédios que eu na altura não percebia, de malta que aparecia ali de manhã, que era um garotinho ali com a porta aberta à frente às 6 da manhã. E pois. A cama não era muito boa, né? Nem colchão tinha, mas está bem. E passava assim, estava na taberna, depois à tarde, de manhã, mandava-me buscar uma barra de gelo às costas, que estava aqui na Rocha Condobres, que era uma fábrica de gelo, lá ia o Zé, descia as escadinhas das Rochas Condobres, trazia o gelo, tornava a subir, e depois à tarde, aqui numa canastra, metia umas cervejas e umas gasosas numa canastra, gelo lá dentro, lá ia eu outra vez para o cais, a tentar vender umas cervejas aos homens que estavam a trabalhar nos barcos. Trabalho ilegal. Cheguei a ser preso pela Guarda Fiscal, mas depois mandaram-me embora. É sério? É sério. Com que idade? Tinha 12 anos. Com os 12 anos. Não, daquilo ali estive ali 4 meses. Mas já tinha aí o gostinho por negociar. Não tinha gosto, era a necessidade. Necessidade. Eu não sou bom negociador. Ah. Eu gosto mais de dar do que vender. E passados esses 4 meses? Passados 4 meses, apareceu a oportunidade de ir aqui para a Rua da Boa Vista, para uma casa de pasta, não era carboaria, mas era a casa de comidas, que era a Adega Alentejo, que é aqui ao fundo, que é a Rua da Boa Vista, ali perto do Conde Varão, que era para o senhor de mente vestido, que era o Franklin. E pronto, e saí de lá, estive lá 4 meses, ganhei 400 escudos, ganhava 100 escudos por mês, recebi quando me fui embora. E ainda estava a dormir no outro espaço para o qual veio? Não, estava ali, eles estavam dormida também. Ali dormia boa. Dormíamos ali que era no pátio da Galega, tinha lá uma tarima, dormíamos lá 7 ou 8 ou assim, depois tínhamos cama. Não tinha uma cama para cada um, era uma cama para cada dois. E depois ali, pronto, ali já comecei a evoluir mais um bocado, estive ali, já se servia comidas, já se descascar batata, vir à praça, as coisas todas. E tive ali os anos 67, 68, quando houve o terremoto de terra e as cheias, 67 e 68, eu não sei qual é o ano, eu estava ali naquele sítio. Em 68, 69, o tal Fernando Castro, António Fernando Castro, que é o Ribas, foi que me deu a dormida no primeiro dia que cheguei, ele estava a escorar um bar na Lota de Cascais. E estava a precisar de alguém. Um dia mandou-me chamar, não sei porquê, para lá ter com ele, se ele podia ir para lá. Eu disse, sim, eu até ia, mas eu não posso levantar a responsabilidade. Mas aquilo que ali começou-me a correr mal. Não era o Franklin, era um enal lá tinha um outro cunhado que era mais ou menos da minha idade, um pouquinho mais velho. Fazia os disparates todos, depois era parceiro do Zé Guido que havia, e eu já era nervoso naquela altura. E não me pagavam, ele não se recebia dinheiro, e afogava-se de 15 a 15 dias, meio-dia da tarde. E pronto, depois eu cheguei a uma altura assim, pronto, eu estou farto disto, eu estava zangado, vou tornar para lá um azeite, depois não fui eu, disse que tinham que pagar tudo mais, um dia estava zangado, comecei a bater os pratos, a lavar os pratos com um bocado de força a mais, e ele chamou-me a atenção, os pratinhos devagar, eu acho. É devagar, olha, para o fim do mês vou-me embora. Ah é? Podes ir já. Ah é? Pronto, está bem, ia já mesmo. Fui pegar no meu saquito, buscar os meus trapitos e tal. Estou lendo para Cascais. Fiquei ali à espera.
E assim, vou embora, mas eu quero pelo menos algum dinheiro, né? Pelo menos para ia ser isso. Cá bem, ele lá me deu 50 ou 6 escudos, não sei. Depois, e contas, depois ia. E eu vim aqui à estação de Caixaré, que havia ali uns cacifes, guardei ali o saco, apanho o comboio para Cascais. Voltei lá com ele, parecido assim de repente, olha, fiquei logo a trabalhar e estive ali nos anos 69 e 70, onde trabalhámos já na Lota à noite, morava aqui no Príncipe Real, e depois ainda alugou um bar na Praia da Conceição, explorávamos também o bar da parte de tarde. Que trabalhava-se tarde na praia, e de manhã ia estar na praia e à noite na Lota, pouco tempo havia para dormir. Todos os dias íamos para Cascais e mais, fazíamos uma viagem por Sintra, pelo Linhó. Íamos à prisão buscar queijo fresco e queijos secos que eles produziam lá. E nesses tempos, entre mudanças de estabelecimentos comerciais, houve a oportunidade de voltar a Coura, ver a família ou não? Tinha ido uma vez. E como é que foi voltar? Tudo vaidoso, todo importante, já tinha roupa nova, sentia-me importante, que não era, mas sentia-me. Diferente? Levava coisas para os meus irmãos, à minha mãe, então sentia-me. E matava saudades? Mas sentia-me que era importante. Pronto, estava bem, quando estava em Cascais estava bem, em 69, 70, depois apetece que o meu pai estava em França, mandou ir para lá a família toda, os meus irmãos e as minhas irmãs, e quis que eu fosse também. Quis não, obrigou-me. A ir para a França? Não. Eu estava aqui, foi em 70, e na altura que, exatamente, foi quando morreu Salazar. Foi em antes, não tinha morrido, mas eu quando fui para a terra, depois é que fui. Foi em julho de 1970, foi na morte de Salazar, e quando ele obrigou-me a ir, eu fiz conta, disse, olha, obrigou-me, ele obrigou-me a ir porque ele precisava de mim precisava de que os filhos fossem trabalhar. Não, deu contra a vontade porque eu gostava muito de estar em Cascais. Já tinha um bom ordenado, tinha gratificações que era o triplo do ordenado que tinha, que havia muitos estrangeiros, eles davam para ali dinheiro, não tem mais acabada. Já ia ver o futebol para a Central, ali para o Estádio Nacional, ver as finais, e tudo mais, tinha dinheiro para isso. Que bom. Era bom, com 14, 15 anos. E então, pronto, quando fui a França foi em 70, eu ia fazer 16 em agosto, ainda não tinha 16. E foi para a França? Foi exatamente, seguir o Salazar morreu a 27 de julho, eu fui a 28 ou 29, parece. E fui para a França, depois, claro, chegar lá, mas não era fácil. Para que cidade em França? Bourges. Bruges? Bourges. Sim, Bourges. Bourges é a Bélgica. Sim, tens toda a razão. Foi Bourges. E depois havia a construção civil. Eu disse, construção civil, para as obras não vou. Não aguento, eu era frágil. Já sabia nas fábricas, fábrica Michelin, mas só aceitaram pessoas com 18 anos. Eu tinha 16. Pois. Mas o meu pai não vai de medidas, troca-me a idade, faz o... Trocou-lhe a idade? Trocou, sim, senhor. Trocou a mim e trocou mais dois irmãos. Eu era 54, no 52, passei a ter 18 anos. E fui-me escrever antes lá, em setembro de 70, até tem os documentos, e tudo lá. E fui eu mais se calhar vocês conhecem, o Tono de Queiras, o Xende, fomos os dois no mesmo dia fazer os testes para o irmão Ferrão para estarmos lá. Ele tinha fugido da tropa. Aqui, ele dava lá, quase com 2 anos a mais, que eu tinha, era bom, 16 anos, 18. E pronto, então fiz os testes e a 27 de setembro de 70 entrei na Michelin, Salvador. Depois aquela situação, depois comecei a gostar daquilo. Mas o meu problema, depois em 72 já vim cá a Portugal, à altura já tinha cá, porque eu teria a carta logo a seguir. O meu pai obrigou-me a tirar a carta, que eu não queria. Teria a carta com 16 anos. Lá tinha 18. Sim. Pois, cá tinha 16. E eu comecei a ver, isto assim não pode ser, porque eu tinha depois de ao carro. O passaporte tinha uma idade, os documentos de coisa tinham outra, eu disse, não, isto não é situação para mim. Quando foi a altura de ir das inspeções, ir para a tropa, eu disse assim, eu vou às inspeções, eu quero ir para a tropa. E vim. Em maio de 74, já se tinha dado 25 de abril, fomos às inspeções de Braga, fiquei apurado, e não fui mais, mas não fui para a tropa, não me chamaram. Então? Eu era 75,
Era o ano seguinte, foi na altura do regresso das tropas do ultramar. Não tinham nem de ter tanta tropa, mas mais de 80% dos daquele ano não serviram tropa. E eu digo assim, o meu sonho era voltar a Lisboa outra vez. E voltei, encontrei o seu Cunha lá na Cunha, Caixa Dourado, pedi-lhe, ele ofereceu outra vez. E vi, então entrei na Caixa Dourado no dia 1 de setembro de 1974. Não sabia que tinha estado no Caixa Dourado. Estive lá 74, 75 e 76, talvez. Pronto, depois eu tive um acidente na terra, porque de moto parti um braço, estive lá 3 meses. E a seguir, mas também, pronto, aqui também comecei a ver que não era vida para mim. Na altura tinha o colega, que era o Manel da Sobreira, o Manel Barbosa, não sei se sabe quem é, Manel Lapeiro. Eram os colegas, e ele estava ali no Martim Muniz, também já num restaurantezinho, num galego, e ele ia para a tropa. Então ele precisava não queria coisa, precisava de alguém que fosse ocupar o lugar dele e tudo mais. Eu falei que se opunha, mas pronto, pronto, a ver um bocado melhores, e para não, pronto, e saí. Quando saí, amigos, você para sair, e fui então ali para o Martim Muniz, para o restaurante Apolo. E pronto, fiz aquilo, acabou a tropa, veio. Vamos ver, aquilo não era vida nenhuma para mim, os jantos eram pequenos, mas assim, tenho que procurar qualquer coisa para eu começar a trabalhar, para ganhar para mim. E andei à procura e tudo mais. Mas para estabelecer o seu primeiro negócio próprio ou para continuar? Não, depois foi para mim próprio, que foi aqui, foi este. Ah, ok. Foi este, andei à procura, de caí ali nos chafarias dentro, nos pacatos. Os pacatos, que era o pai da Lourdes. Uhum. Pai da Lourdes, faleceu, que era o Abílio. E ele disse, pá, eu gostava muito dele, há em uma casa, por através do contabilista, que nos galeiros que eles querem despassar aquilo. Vamos lá ver. Assim, porque anda ali para ver qual o Poço Fixe, esses lugares não são bons, né? Já me dizia que não é. Pronto, eu vim ter aqui, estava meio atabernado ainda, porque tinha ali, tinha uma cozinha, a cozinha era ali, não estava aquele frigorífico. Ali, lá tinha os barris de vinho, tipo taberna, mas pronto, mas seja como for, eu gostei da casa. E voltei, digo assim, bom, fui ter com ele para ver se ele me ajudava a resolver negócios, que entretanto, que era para um irmão meu também que está aqui em baixo, que ele tinha vindo de França, que era buscar uns desejos. E assim foi. E ele ajudou-me a fazer um negócio, estamos ali em baixo, custou 750 contos de espaço, que eu não tinha o dinheiro. Estamos em que ano? 1977. E desde então estamos aqui, desde 1977. Pronto, eu não tinha o dinheiro, mas não tinha algum, então arranjámos dinheiro para dar sinal aos galegos, mas para fazer a escritura eles eram muitos, aquilo demorou muito tempo. Entretanto, quando eles foram para a Galiza, se organizaram para vir tudo mais, aquilo foram 3 ou 4 meses a fazer a escritura. Nesse espaço de tempo, a gente estava a ajudar o dinheiro para lhe dar. Aqui, Carvalhal. Fizemos a escritura e pronto, estávamos a trabalhar, passou a correr bem. Mas depois veio a tragédia, né? A seguir, dei mais sociedade a um rapaz lá de Viés, éramos muitos aqui, meti aqui os meus irmãos quase todos a trabalhar, e isto não chegava a doces. Chegou-se, foi-se andando, foi-se arrastando, chegou um ponto, a casa tinha mais dívidas do que ela valia. Deu assim, bom, alguém tem que pôr uma solução nisto. Outro, como para ali umas trapalhadas, outras meias, uns saíram, outros entraram, e fui eu que acabei por ficar aqui, pagando a casa aos poucas vezes, tanto a um, tanto a outro, e pronto. Isto eu fiquei aqui desde 1900 e, ora, eu tinha 39 anos, acho que foi de 89, só agora. Mas nesses entretantos, entra outra coerença na sua vida. A nossa Carminda. Está bem, pois exatamente, essa história devo contar, exatamente, eu ainda era solteiro e depois, exatamente, e depois em 82 eu casei com a Carminda. E conheceu-a também no mundo da hotelaria? Não é que foi? Não, porque ela é lá da terra, ela ainda é a minha terceira prima. A sério? A minha sogra é prima do meu pai. O senhor Zé de que freguesia? Da Água Longa. E a Carminda também é da Romariguês. Romariguês. Então como é que se deu essa história?
Epá, essa história não a vou contar. Olha, mas foi uma história engraçada. Pronto, Mas deu sem paredes de cor ou cá? não, não parece cura. Lés do Maranhão. Ok, pronto. Não. Porque há muitas histórias que nascem aqui no mundo Pois, da hotelaria, mas no percebo. vosso caso foi lá. Foi lá, ela depois ainda foi. Os pais estavam em França e ela depois, a gente, bom, em 81, eu estava acima. Ela estava por dias na Rua da Boa Vista, na Quinta da Boa Vista. E aquilo, elas estavam, pronto, aquilo achavam que elas eram um fardo. Era. E depois eu, se calhar, não era bem-vindo, acho eu. Até que ela foi para a França também com os pais. Eu fiquei todo danado. Você estava cá, já não estava lá em França. Danado e tal. Escrevemos e tal, falei os telefonemas. E depois eu fui à França. Foi buscá-la à França. Foi quase buscá-la, foi a única vez que andei de avião. Havia aqui uma agência de viagens, ele devia meio dinheiro com, sei lá o que, dos almoços, eu sei que era um bilhete para Paris, ir e volta, e pronto, para recuperar dinheiro. E fui lá até com eles, que eles estavam em Orleans. E Orleans, que era Orleans, mas eu tinha outro nome, mas agora não vou no Orleans. E fui lá e então acertámos as coisas com a minha sogra, com o meu sogro. E trouxe-a para Lisboa. Não trouxe naquele dia. Não. Eu fui na Páscoa e depois casámos em agosto a seguir. Uau, até hoje, já lá vão quantos anos? Casado? Casámos em 82, vão 43. 43, sim. Este ano fez 43, são 43 anos. 43, onde estamos 24 horas por dia um com o outro. A trabalhar. Porque foi a sua grande parceira aqui para manter... Não, ela foi bom salva-vidas. Ainda continua a ser. Entretanto, você está casada há 43 anos e já tem a Susana também com 42. 42. E eu tenho 41. Então, essa mudança toda na sua vida pessoal acontece ao mesmo tempo deste restaurante. Sempre aqui aconteceu-me tudo. O bom, o mau, o menos bom. No outro dia, estava a folhear o livro da Spaco e vejo lá, atrás de um balcão, o senhor José do Tino. Outros azulejos. Quem era o José do Tino nessa altura? Estamos a falar de há 20 anos atrás. Há mais. Há mais? 25, 26. A Casa Cores já existia. A Casa Cores celebra agora 35 anos. Portanto, pai, 30 anos, vá. Digamos assim. Sim. Quem era aquele Zé do Tino? Tinha menos cabelo branco. Tinha menos cabelo branco. E pouco juízo ainda. Ainda tinha pouco juízo. Já era pai? Já era pai, mas era eu tinha um feitio, eu agora estou tratado, mas eu sou muito ansioso, tenho um feitio muito agressivo, que eu não sou agressivo, mas momentaneamente sei. E eu sei-me às reações agressivas que só eram prejudiciais para mim e para quem me aturava. Que depois a seguir arrependia-me, mas já estava. E depois as peripécias que aqui houve, né? Eu tive uma ação de despejo. Foi? Sim, aqui há 10 anos, estes senhores estão aqui, que agora são espetaculares, porque esta casa, isto é um prédio com balina, era do Marquês de Pombal mesmo, dos descendentes dos herdeiros. Depois, nos anos 80, o que foi aqui, o edifício, só estava eu aqui, havia uma casa de antiquário aqui por trás, onde eu tenho a cozinha e o restaurante, e a Casa Santana dos Azulejos, que a verdade nesta esquerda estava daquele lado. E o resto eram os escritórios da Vista Alegre. Pois, e entretanto, as rendas eram baixas e o Marquês vendeu o prédio, comprou a Vista Alegre, na altura por 500, foi meio milhão de contos. Meio milhão de contos? Não, 100 mil euros, foi 100 mil contos, meio milhão de euros. Ok. O prédio todo, nós compramos. E a Vista Alegre, que estava, bastante começou a correr mal, a empresa foi mal e faliu, e a Visa Beira comprou a Vista Alegre. Agora, com a Visa Beira comprou a Vista Alegre, passou a ser a proprietária do prédio e o senhorio. Pois. Eles tentaram, pois quando queriam fazer o hotel, queriam pôr tudo na rua, né? Pois. Mano. E foi em 2015, foi há 10 anos, foi. Queria-me dar 2.200 euros, eu tinha 3 meses para sair. Então, e recebe a ordem de despejo e o que é que acontece? Acontece, bom, eu fiquei um bocado, fiquei aflito.
que isto era a minha vida, estava aqui. Essa é que eu vou agora assim, tudo mais. Primeiro fui à Aresp, era sócio, nunca mais fui. Era sócio, fui à Aresp e tudo mais, arranjaram lá o Manuel, arranjaram um advogado, vindo lá pior que o que fui. Da maneira que foi coisas e pronto, desisti logo. Aqui eu nunca arranjei advogado nenhum, como eu tenho aqui muitos advogados, há uma sociedade de advogados ali acho que é o Largo Bom Calção, que é o Azevedo Neves e Associados, eram cá clientes. E havia um deles, que era agora esqueço-me o nome, que ele até fez parte da direção do Benfica. Agora esqueço-me o nome, que era muito amigo do Bernardo Trindade, um europarradista aqui do Rodolfo do Crente também. Não. E ele se-me oferecer que me tratava de assessor. Não, eu aceitei. Era uma carta que eles mandavam e eu entregava a carta e eles devolviam. Andámos assim nesse tempo, mas entretanto andei 2 anos sem dormir. Dormia. Perdi peso e tudo mais, mas não era para pedir. Entretanto, havia pessoas, mas tive muitas pessoas que tentaram ajudar-me, vinham aqui, como sobretudo a Catarina Portas e as pessoas, e eu sim, espetava-me com a eu assim, ela vinha, via, esperam, tudo mais, a casa faz falta, sei que e pronto, fui mandando até que ao fim de 3 ou 4 anos eles deixaram de mandar cartas. Deixaram de mandar carta, tudo mais, começaram a resolver o problema com os outros, que havia mais clientes, havia ali a Salgueiro Batista, que era antiquário, sei lá, negociaram com ela, depois era tudo a segredo dos deuses, não sei quando é que foi, mas ela foi-se embora, pagaram. Negociaram com um morador que morava aqui no 4º andar, que também era no Trindade, tinha um espaço enorme, negociaram com ele a saída, entregando-lhe uma casa de graça para esta vida, para a ali na noite de saída. E negociaram com a Casa Santana, que estava daquele lado, a passarem para este lado para uma loja nova, mas viu que não se disseram nada. Já andou assim, sem dizer nada. E nunca disseram, nunca mais disseram. Nunca mais mexeram na renda, nem sequer aquele aumento. Aquele 2% ou o que é, não mais. Começaram as obras, eu sofri aqui um bocado com as obras, né? O crédito. Depois que eles falaram comigo foi, isto tinha muita altura, tinha quase 4 metros de altura. Vieram-me dizer, a gente vai precisar de baixar isto um bocado. Entretanto, porque a casa acabava a abrir para daquela porta. Porque eu tinha que abrir aquele só tinha uma despensa ali em cima. A gente vai baixar isto e damos-te ali um pequeno espaço, que é aquele espaço para nós. Está bem. Era para espaço e ficaram com uma porta ali para a cozinha, caso eles já precisarem de alguma coisa daqui, nós. E ficou assim. Acho que eles na Câmara não tiveram grandes hipóteses, porque eles tiveram uma influência que esta casa na Câmara foi considerada de interesse municipal. Pois. E pronto, estava a dizer que não havia e a obra que eles fizeram, isto era tudo meu, meteram o teto novo porque tiraram o outro e baixaram-no e meteram as portas. Sim, as portas que as ferramentas, as portas é que são deles. E quais são as grandes diferenças de há 40 anos atrás neste restaurante para agora? O restaurante é o mesmo, o espaço é o mesmo, mas as diferenças são enormes. Para já, tenho mais conhecimento, mais perfeição de trabalho, tenho o tipo de clientes, porque isto era uma casa, quando eu cá cheguei não entrava cá uma senhora dentro. Ok. Só frequentada, aquilo era só, os galegos ganhavam tudo mais, era só pirataria que cá havia. Até começar a conseguir e ter mais, e hoje tenho uma clientela, felizmente, de elite. Onde vem ex-ministros, onde vem atores tão brasileiros, os atores brasileiros adoram-nos. Sério? Sério, vem do Brasil, às vezes a Susana recebe chamadas, estão no Brasil, marcar mesa já para que quando chega ao aeroporto, veja isso aqui. Que atores brasileiros? Olha, falta-me saber o nome, por exemplo, aquele que é o Sai de Baixo, o Tio Aurora Pobre.
Eu não sei o que ele se chama. Ai, como é que ele se chama? Que é- O Caca o que fazia de Caca Antibes, não eras? O Miguel Falabella. Há três veio, uma data delas, que eu vejo que nos tem o Alzo Varela, que é um médico muito conceituado, primeiro que ele veio mais. A mulher dele também é atriz, que é Orbas, não esquece o nome dela. Veio, por exemplo, o filho de um banqueiro do Brasil, que é um cineasta, ganhou um Globo nos Estados Unidos, que é o Walter Salles, exatamente. Walter Salles. Como vinha esse, o Walter Salles, ok. este que morreu, que o filho dele também estava da televisão, que é o. Opa, agora esqueço-me os nomes. Pessoas com alguma importância, mas se você pudesse convidar qualquer pessoa no mundo, que esteja cá ou já não esteja, para vir conhecer o seu espaço, sentar-se à mesa consigo, quem é que seria? Sr. Joaquim Assassir. Senhor Joaquim? Assassir. Porquê? Temos de emocionar. Um homem que eu gostava mais dele que o meu pai. Um ribatejano, já apoiou-me, não sei, tinha benfiquista, tínhamos uma amizade tão profunda que eu chorei quando ele morreu. Até agora. Ele vivia as minhas dificuldades com tristeza e os meus sucessos com alegria. Passou na Casa de Pasto, passou no restaurante em Cascais, esteve em França na Michelin. Se tivesse que dizer qual era o restaurante da sua vida, qual é que era? São situações diferentes. Eu gostei de estar neles todos, só não gostei de estar na Carboaria. Gostei de estar aqui na Rua da Boa Vista, gostei de estar em Cascais. Cascais era um bar, né? Era um bar. Gostei de estar no Castro Dourado. Eu gostei de estar no Martim Muniz, depois estive sempre aqui. Cada um à sua maneira, gostei deles todos. E se pudesse dar um conselho a algum jovem de 12 anos em Paredes de Coura que queira vir para Lisboa trabalhar em hotelaria, qual é que seria? Isso já não se pode pôr, que eles hoje não vêm. Para já nem é permitido, não é uma criança com 12 anos a sair de lá. Um jovem, à altura era 12, 18 anos, 16. Se pudesse dar um conselho, hoje em dia, se quisessem estabelecer um restaurante em Lisboa, qual é que seria? Para se estabelecer primeiro tem que ser uma coisa melhor, tem que ter conhecimentos, tinha que ser preparado, coisa que eu não fui, e os outros não foram. Mas conseguiu? Mas fiz muitas asneiras, fiz muitos disparates, coisas porque tudo que era uma preparação, eu não tive preparação nenhuma. E neste tempo todo que falámos do seu percurso profissional, como é que se trazia Coura à capital? Tinha cá amigos, juntava-se com os seus amigos? Sim, depois de cá estar éramos muitos, né? A gente juntava-se, não é só de Coura, até chegámos a ter um clube de futebol no Castro Dourado, o futebol de 11, onde fazíamos jogos de futebol. Eu não jogava, também jogava, mas não tinha jeito nenhum. Cantava? Está bem, mas nós fazíamos torneios de restaurações, íamos jogar ao Restelo, íamos jogar ao Campo Oriental, ali no Monsanto, fazíamos ali um jogo, o campo que é do... tínhamos muitas atividades, e nos cabide, eu fazia de árbitro, fazia tudo mais, a gente ia para já almoçar. Não, fazíamos muitas coboiadas até insucesso. E às vezes esquecia-me um bocado do trabalho também. Tenho uma curiosidade, já o conheço há alguns anos, mas nunca lhe perguntei, que é Zé do Tino, vem de Paredes de Coura ou é o nome que surge cá em Lisboa? E porquê? Não, Zé do Tino porque o meu pai era celestino. E era conhecido, lá chamavam o Tino. Então era o Zé do Tino. O Zé do Tino, lá é que me chamavam o Zé do Tino, mas eu tinha lá vários nomes. Era o Zé do Tino, na escola era o Zé Gordo. Porquê? Porque devia ser gordito, não sei. Era o Zé Gordo. Eu não gostava nada desse, mas eu não fiquei com nenhuma alcunha, mas assim, não. Então podemos dizer que Zé do Tino é para a nossa comunidade corense que nós tratamos assim. Sim, depois, pronto, o Zé do Tino, quem me chamavam Zé do Tino eram mesmo os rapazes da Água Longa, né? Porque os outros, aqui são gajos conhecidos pelo Zé das Flores. Ah, é? Pronto. E aqui dentro, se tivesse que escolher uma história para contar de um episódio que tenha aqui acontecido, qual é que seria? Há assim algum episódio que se lembre, que o marcou aqui dentro? Com algum cliente? Não, para cá é impressionante que isto, felizmente, com 40 e tal anos de atividade, nunca tive nada assim desagradável, que a não ser tive um pequeno episódio uma vez, vibrei sei lá, há 30 anos, quando o IAD está na Avenida Dom Carlos, o IAD estava aqui em frente ao S, era aqui a escola, e eles
E vi muitos antes, eles invadiam isto de toda a maneira. E aconteceu-me que depois, uma altura, na hora do almoço, eles vinham para aí uns 12 ou 13, estava a ser almoços, eles queriam sentar e eu não deixei. Que eles iam comer a sandes e tudo mais. Eu disse, não, se tem para almoçar, e eles, todas as coisas chamaram a polícia. E veio a polícia, deu para uma trabalhadora do diabo, pedindo papelada e tudo mais, escreveram para aí, fizeram filmes. Bom, sei que veio a polícia, eles não comeram, eu não trabalhei nesse dia, fiquei enervado e pronto, e ao fim e ao cabo não deu em nada. Mas pronto, mas estragaram-me o dia. Deu trabalho à polícia. Mas não, mas é que a polícia, não, assim, defendia-os a eles, quase eu era que era o bandido. Vejo na parede o símbolo de Paredes de Coura. Podemos dizer que saiu de Paredes de Coura, mas Paredes de Coura não saiu de si. Saiu um bocado, eu agora, pronto, eu gosto da terra e tudo mais, mas eu vinha um bocado revoltado com a terra. Então, Porque achava que a terra não nos dava aquilo que a gente merecia. e o que é que nós merecíamos? Epá, merecíamos, não gostava das pessoas, merecíamos ter um bocado mais de carinho. As crianças não eram acarinhadas, eram tratadas como lixo, era canalha. Não havia. E eu notava isso. Os adultos, claro, as pessoas eram atrasadas, fosse civilização, mas sim, como eu era mais pacífico, foi como o teu pai, não, que era mais rebelde ou assim, esses estavam mais sábios. Eu sofri bastante porque eu via que as pessoas eram muito intriguistas, diziam muito mal umas das outras, ainda hoje dizem, são defeitos coreanos, um bocado invejosos também. Mas há bocado disse uma coisa que eu acho que é uma das características das pessoas corenses. Você começou por dizer que acha que não é um bom comerciante, que gosta de dar. Isso é uma característica de um bom corense. O corense gosta de dar. Eu gosto de dar. Eu, cada vez que posso dar, fico um sentimento de, sei lá, de dever cumprido. Aliás, foi quem nos acompanhou também no Banco Alimentar. Já esteve connosco no Banco Alimentar e viu ali super feliz. Como é que é a Casa Corense na sua vida? A casa de colaboração na minha vida teve altos e baixos, como todos. Entrei para aquilo, entrei passou-se logo no princípio. Mas depois aquilo ali toda a gente começou, não sou a correr muito bem, com o almoço, porque eu fui aquele ao Zangante, quando fizeram um almoço e na Negrais, fui eu mais as minhas filhas, aquilo já se pagava tudo mais, chego lá, vou entrar, já não havia comida, não havia nada, tudo mais, paguei, fui escolher muito e tive que ir almoçar ao Caneira. Mas isso ainda foi um dos primeiros almoços. Foi nos primeiros almoços, pronto, eles vendiam para tudo mais, e pronto, depois até às vezes, se eu paguei as cotas, às vezes zangava-me com uns, não ia lá, tudo mais. Depois aquilo passava, sim, mas eu estive sempre. Quando entrou o Vitorino, foi na altura que a gente ganhamos mais dinheiro, trabalhámos ali com os desgraçados. Era almoços, era coisa, tudo mais, eles juntaram-se ali à volta de 20.000 euros, na altura, aí, trabalho. Mas agora é um dos mais frequentadores da Casa Corense, o Sr. Zé. Não, eu já era, não sou muito frequentador, vou lá muito, vou aos almoços, Aos domingos à tarde. às vezes. A Bela da Sueca. Temos a nossa Carminda no nosso grupo musical. Sim, ela vai e ela não sei meio como é que ela aguenta isto tudo, porque ela parte-se de trabalhar. Ainda onde alguns já está mal disposta, tudo mais. Aqui ela também chegámos aqui às 5h30 da manhã, 5h15, 5h20 dos dias. E ela entra ali para dentro e vamos almoçar às 5 da tarde. Faz 12 horas ali de seguida, sem sair ali da. Valeu a pena apanhar o avião. Valeu, eu acho que azar teve ela, coitada. Tem lugar no céu, Santinha, né? Nossa Santinha Carmina. Também é uma das pessoas que mais colabora com a Casa Corense, a nossa cozinheira também do nosso arroz de sarrabulho. Isso é a Rosa. Mas também nos ajuda. Também nos ajuda. Vocês têm pratos típicos de Coura aqui? Não. Não? Não tem a cozinha tradicional portuguesa. Tem um bocadinho de Coura. Trabalho com os frescos, os peixes, as carnes. Não tenho, mas de Coura não tenho. O que é que eu faço? Ora, bom, os pratos, é o borrego, é o cabrito, é o pato, é o cozido à portuguesa, como dizer, é o dobrado, é nozinhas de vitela, é o arroz de peixe, é a maçada de lulas. Pratos cada vez mais raros nos dias de hoje de encontrar. E carnes e tudo mais. Depois tem sempre peixe fresco, né? Garoba, pescada, linguadas, bolas, sopos,
Ou os bifes, que se trabalha com bom bife, ou a carne de bom bife lombo, assim. Sim, tem sempre. Esta é variada. No dia que o Sr. Zé não andar cá, tem cá os seus netos, tem cá as suas filhas, o que é que gostava que eles dissessem que você tinha sido? Um gajo muito chato. Isso ela já dizer agora. É? Isso ela já dizer agora. Não, sou um bocado chato, sou um bocado exigente demais. Com eles ou consigo? Comigo também, mas com eles agora já não digo nada, mas às vezes há as coisas que não gosto de ver e calo, mas Obrigada, Sr. Zé, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela sua honestidade connosco e por toda a colaboração que continua a ter com a Casa Cores em Lisboa. ok, que agradeço, obrigado. Olha, foi um descarregar de emoções, até acabei por chorar. Que bom, É. que bom, é bom sinal. Terminamos assim mais um episódio com um convidado muito especial, José Dutino. Se gostaram, subscrevam as nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Não percam o próximo episódio. Até lá, muito obrigada.